Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Como é que vai você, aluno? Como é que vai você, professor presencial? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Gestão Estratégica em Cooperativas, né? Você que está aí presente, você que está se acomodando agora na sua cadeirinha, na sua poltrona, aí, não é verdade? Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina, na verdade iremos iniciar a disciplina de Gestão Estratégica, que é um tema fundamental para o seu conhecimento e, é claro, para o seu aprendizado no seu projeto integrador. Vamos falar nessa aula de vários outros temas aqui relacionados ao planejamento, à gestão e tantos outros. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alberto Viana e, é claro, não estou aqui sozinho, vou fazer uma apresentação rápida e você vai me conhecer melhor aqui. Pode colocar aí na tela que eu quero te falar quem eu sou. Sou o professor Alberto, sou formado em administração, fiz uma pós-graduação em logística empresarial. Hoje eu curso um mestrado em assessoria de administração e também tenho experiência aí em diversas áreas de gestão. Eu estarei aqui com você, eu juntamente, é lógico, com a ilustre presença do nosso amigo professor Jorge, que é claro, eu vou deixar ele se apresentar. Professor, tudo bem, professor? Olá, como vai? Caro aluno, caro aluna, caro professor presencial, é uma honra poder estar aqui junto com o nosso colega Alberto, com essa oportunidade de levar o conhecimento até vocês, que nós acreditamos que tem potencial para ser transformador na vida desses queridos alunos e alunas, ok? Gostaria de apenas dizer que, como professor, sou administrador, minha formação é de administrador, e tenho um mestrado em psicologia voltada para o desenvolvimento humano, ok? Ao longo do curso a gente vai se conhecendo mais, é um prazer, é uma honra. Obrigado. Muito obrigado, professor. O aluno que está aí presente, né? Então, o professor Jorge falou algumas palavras aqui, e é claro, deixou aí as suas boas-vindas, né? Professor Jorge, que é formado também em administração, administrador igual eu, né? Mestre em psicologia. Olha só, esse professor, ele tem muito que falar para vocês aí, viu? Aluno que está aí querendo dormir, meu querido, ó, para com isso, tá? Vamos acordar porque nós estamos começando a nossa disciplina, tá? Essa disciplina que vai trazer um conhecimento ímpar para a sua vida. E é claro, como eu sempre falo em todas as outras disciplinas, você já me viu em outra disciplina, com certeza, eu sempre digo o seguinte: o conhecimento ele é necessário, tá? E ele vai trazer benefícios não somente para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal, para o seu social, enfim, vai te trazer benefícios mútuos, não é isso? Então, né, professor Jorge, como é que estamos aí? Como é que está a interação aí, os alunos, professores presenciais? Manda um alô para eles aí, professor, como é que estamos? Vamos lá. Nós recebemos agora aqui um WhatsApp da Rosa Panini, muito obrigado pela sua interação, dando uma boa tarde aqui, da Escola Arco-Íris. Ariquemes, boa tarde a vocês. E quem não mandou um alô, por favor, estamos aguardando e ansiosos por poder contribuir no desenvolvimento de vocês, ok? Forte abraço a todos por enquanto. Obrigado, professor. Coloca aí porque eu vou passar para você a ementa, não é verdade? Olha só o que nós vamos ver nessa disciplina. Pode colocar aí, ó. Planejamento, então, conceito, importância e filosofia, tá? Isso nós veremos hoje. Também vamos ver a evolução do pensamento estratégico na administração, os tipos de planejamento, tais quais estratégico, tático e operacional, processo e metodologia de elaboração de planejamento. Vamos falar também da análise ambiental, tá bom? Vamos falar da identidade organizacional das empresas, então, que é a missão, a visão e os valores. Vamos falar também de objetivos, de estratégias, de controle, é claro, né, e avaliação, e é claro, do modelo de plano de ação anual, da gestão estratégica e da sustentabilidade, e além também dos elementos do planejamento estratégico e inclusão social. Quais são então os objetivos da nossa disciplina, essa que é gestão estratégica? Utilizar técnicas e metodologias de planejamento estratégico para o gerenciamento do ambiente organizacional da cooperativa, conceituar
Planejamento e gestão estratégica, vocês vão ouvir essa palavra aqui muitas vezes, tá bom? Vamos identificar também os tipos de planejamento existentes, né? Nós já falamos ali na ementa, que é estratégico, operacional e tático, na verdade estratégico, tático e operacional, tá bom? Existentes em um ambiente organizacional e a relação que há entre eles, tá bom? Enumerar também e conceituar os passos para a elaboração de um planejamento estratégico, vamos falar dos mapas, dos objetivos, das metas, vamos demonstrar também o processo de execução de um planejamento estratégico para realizar a gestão e também definir meios e técnicas de revisão e a atualização do planejamento estratégico. Mais especificamente nessa aula nós vamos falar do planejamento. É claro, né, o conceito, qual é a sua importância, a filosofia, a evolução desse pensamento estratégico na administração, tá bom? E os objetivos desta teleaula são o quê? Definir a importância das organizações na administração. Isso você vai verificar que é algo muito tranquilo, mas é claro, muito importante, por isso que nós vamos definir essa importância. Vamos apontar o conceito de planejamento e também reconhecer a importância do planejamento e a filosofia nas organizações. Volta aqui para mim novamente que eu quero te dar umas boas-vindas mais uma vez. Eu, o professor Jorge, a Tamires que está aí no cantinho, ó. Tamires está aí no cantinho gesticulando para você nas libras, não é verdade? Você que está aí conosco. Então eu quero dar um alô muito especial também aos professores presenciais, porque sem vocês, professores, a nossa aula não seria a mesma. Afinal de contas, vocês são intermediários que estão entre nós e os alunos diretamente e, é claro, falando de tudo aquilo que nós também estamos tratando aqui nessa teleaula e, é lógico, tirando dúvidas e enviando essas dúvidas para nós. É claro, pode mandar crítica, pode mandar sugestão, pode mandar dúvida, manda elogio, manda um abraço aqui pro professor Jorge que está iniciando, né? Professor que está começando agora aí também no EAD. Vamos para a aula então, vamos começar nosso conteúdo. Antes de falar em planejamento, vamos falar em quê? Nas organizações. Pode colocar aí na tela que eu quero te mostrar uma coisa, ó. Antes de conceituar as organizações, é interessante entender por que elas existem. Para Coelho, é o autor, tá bom? Lá de 2004, ele diz o seguinte, que as organizações existem porque todos precisamos de bens e serviços para viver, e são elas as responsáveis por produzi-los. Portanto, as organizações existem para atender às necessidades e os desejos da sociedade e do mercado. Qual é a origem dessas organizações, então? Lá na antiguidade, né, roupas e víveres eram produzidos aonde? Na própria casa, para os seus moradores. Apenas os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos, ou na praça mesmo. Alguns povos da antiguidade, como os fenícios, destacaram-se intensificando as trocas, e com isto estimularam o quê? A produção de bens destinados especificamente à venda. Esta atividade de fins econômicos, o comércio, expandiu-se com extraordinário vigor. É claro que nem sempre houve a necessidade de juntar pessoas e recursos, a fim de produzir bens ou serviços para atender à sociedade. As organizações, elas existem para quê? Para servir às necessidades e aos desejos das pessoas. Essas entidades, então, elas são planejadas, tá? Organizadas, dirigidas e controladas por administradores, por meio da administração, e é claro, é na organização que o administrador nasce e se desenvolve. Volta aqui para mim porque eu quero comentar algo com você. Veja bem, nós falamos lá por que existem as organizações, certo? Elas existem para atender um desejo, uma necessidade, um objetivo meu, seu, do professor Jorge, da Tamires, do professor presencial, enfim, de todos nós que estamos aqui presentes, tá? Então as organizações, elas só existem para atender alguma necessidade, tá? Você já viu alguma organização nascer sem atender nenhuma necessidade, sem ter nenhuma meta, sem ter nenhum objetivo? É claro que não, não é organização. E é claro, nós vimos lá que na época dos fenícios, né, eles começaram a fazer exatamente o quê? Uma troca, né, entre produtos, começou a comercializar aqueles produtos, é claro, alimentando aquilo que nós chamamos hoje de economia. Não é verdade? O capitalismo, né? Eu te dou um produto, você me paga com algum dinheiro, né? E não com a troca direta ali, de repente te dou um produto, você me dá outro produto. Existe esse tipo de troca ainda? É claro, mas naquela época, quando começou realmente o capitalismo, a economia como um todo,
Eu te produzo um produto, te vendo e você me paga por esse produto. Eu saio feliz porque vendi, você sai feliz porque comprou um produto da sua necessidade. E é claro, daí começaram a surgir as organizações. E essas organizações, elas passaram a ser planejadas por pessoas que tinham ali a competência, uma capacidade para poder realmente levá-las a um patamar maior, igual as que nós conhecemos hoje em dia. E é claro, nós vamos falar muito de organizações ainda nas nossas 4, 5 aulas que nós tivermos aqui e você vai ficar muito atento. Mas veja bem, qualquer dúvida, você pode entrar em contato, manda a sua dúvida ali, o professor Jorge está ali presente, eu estou aqui e nós vamos responder ao vivo, tá bom? Para você. Volta aqui então, porque eu quero te mostrar mais um conteúdo, olha só. Qual é o conceito de organização? Então, a organização, ela é um sistema planejado de esforço cooperativo, tá? No qual cada participante tem um papel definido a desempenhar. E é claro, deveres e tarefas a executar. Volta aqui que eu quero te falar mais uma vez. Que curso é esse que você está cursando? Não é cooperativismo? Volta para mim, porque não é cooperativismo que você está cursando, então você precisa entender uma coisa. Se você está cursando um curso de cooperativismo, você com certeza já teve a disciplina de fundamentos do cooperativismo, onde cada membro, cada cooperado faz parte daquela organização e tem poder de voto. Tá? Não interessa a cota, não interessa a quantidade de capital investido, mas cada um tem direito a um voto, tá bom? E aí, é claro, a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo, tá? Cooperativo. E olha só esse outro conceito aqui, ó. É um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e, é claro, balizado por um conjunto de imperativos determinantes, como quais? Crenças, valores, culturas e etc. Volta aqui para mim, meu querido. Olha só, nós falamos desse conceito de organizações para você entender o seguinte: só se forma uma organização quando nós temos um esforço cooperativo. Várias pessoas, a partir de 2 pessoas você já tem uma organização, não é verdade? E aí é lógico, essas 2 pessoas ou mais pessoas, elas estarão fazendo esse esforço cooperativo, para que ela realmente, essa organização, consiga atingir determinado objetivo. E esse objetivo é o quê? De atender alguma necessidade de algo ou de alguém. Vamos mostrar aqui uma externa, um videozinho para você entender um pouco mais desse conceito e, é claro, vamos te passar aí como, após o vídeo, como isso vai acontecer nas nossas aulas aqui, por favor. E aí, Pedrão, tudo bom? E aí, Natália, beleza? Cara, preciso comprar um notebook. Notebook? Pra quê? Então, eu tô fazendo muitas pesquisas na faculdade, eles estão pedindo muito e gastar com lan house não dá certo. Entendi. Não dá. Aí não sobra nada fim do mês, né? Nada. Aham, lan house, tô sabendo. Eu sei o que tá comendo teu dinheiro, rapaz. É X tudo do Zé, todo fim de semana tu tá lá que eu tô ligado, que eu passo lá, tu tá lá se acabando. Ai. É maquiagem, é sapato, todo final de mês é 2, 3 sapatos novos que eu tô vendo, olha, isso aí mesmo. Pois é isso aí que consome teu dinheiro. Sabe o que você tem que fazer? É um planejamento. Planejamento. Uhum. Com o salário que eu ganho, não dá, não tem como. Dá, lógico que dá. Então, já que você tá falando de planejamento, o que é um planejamento? Então, ó, o Uber chegou, vou te explicar no caminho, vambora. Bora. A Natália acabou de descobrir que o seu salário vai ter um destino fixo. Mas aí bateu aquela dúvida, não é? O que é planejamento para você? Eu acho que planejamento é um plano de ação. Não sei o que é planejamento. Planejamento são objetivos. Planejamento é uma ação para alcançar uma meta. E aí, você viu, né? Olha só, a Natália estava lá querendo, né? Diz que o dinheiro dela não servia para nada. Na verdade, não dava para poder planejar com o salário, mas é claro que dá. Quem ganha pouco, quem ganha muito, na verdade, se não planejar, perde todo o seu salário e não vê nem onde ele está sendo gasto. E aí foi feita até uma perguntinha para algumas pessoas. O que é planejamento? Alguém falou muito bem que é um plano de ação, realmente. Mas veja bem, não adianta você ter um plano e você não agir. Por isso que ele é um plano de ação. É ter metas, é ter objetivos e, é claro, esse planejamento ele precisa ser muito bem implementado antes de você colocar as suas metas, seus objetivos em ação. Vamos para o conceito aqui que você vai entender melhor. Veja lá, ó. De acordo com Stoner, é preciso que haja planos
para que a organização tenha seus objetivos e para que se estabeleça a melhor maneira de alcançá-los. Além disso, os planos permitem que a organização consiga e aplique os recursos necessários para a consecução de seus objetivos. Os membros da organização executem atividades compatíveis com os objetivos e os métodos escolhidos, e o progresso feito rumo a esses objetivos seja acompanhado e medido, para que se possa tomar medidas corretivas se o ritmo do progresso for insatisfatório. E aí, ainda complementando, planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. Faz parte, é claro, o planejamento faz parte das funções administrativas ou funções do administrador, que são elas: planejar, organizar, direcionar e controlar. Pode-se dizer que o planejamento é executado no presente e o seu resultado é focado no futuro. Olha aqui para mim. O que você está fazendo nessa carteira, nessa sala de aula agora? Você está focando no presente. Mas quando você se formar, esse quando será no futuro. Você já iniciou esse curso de cooperativismo do Instituto Federal de Rondônia, e esse curso, é claro, começou lá atrás, mas ele ainda tem essa continuidade. Daqui até o final do ano ou daqui até o ano que vem você estará formado. Para tudo isso foi feito um planejamento de cada semestre existir X disciplinas para você cursar, e é claro, conforme você ir cursando, você vai entendendo ainda mais o conteúdo, e lá no final, olha só, lá na frente, lá no futuro, você vai ter a sua formação, a sua formatura, na verdade, você vai ser um técnico em cooperativismo. Isso é planejamento. Planejar é você iniciar um plano do que você quer alcançar. Eu quero viajar ao final do ano, eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos, mas lembre-se bem, o planejamento ele precisa ser muito bem executado para quando você realmente começar a executar essas ações, elas não saírem do foco. E aí é por isso que existe uma outra fórmula aqui que nós falamos, que é o quê? A medição, a avaliação e o controle, para verificar se tudo aquilo que você planejou está dentro daquilo que você realmente necessita alcançar lá na frente. Então fica muito bem claro, você está nessa sala de aula, eu estou aqui no estúdio junto com os colegas de trabalho, e nós estamos aqui para passar esse conteúdo, mas algo que já foi planejado lá atrás. Hoje já é o futuro daquilo que nós planejamos lá atrás, tá? Essa aula está pronta, mas ela foi planejada e está sendo executada somente agora, ou seja, o resultado dela é esse agora. Mas me diga uma coisa, como assim o resultado dela é agora? Para nós ela é agora, que nós já estamos executando, mas para vocês é a partir do momento que você realmente absorver esse conteúdo e lá na frente se tornar um técnico em cooperativismo. Volta aqui para mim que eu tenho aqui, ó, uma pergunta para lhe fazer. Por que é importante planejar? Volta aqui de novo para mim. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está lá na terceira fileira ali da direita, né? Aquela terceira fileira, você estava dormindo, né? Estava dormindo. Acorda, meu querido, acorda, porque ó, começou a nossa disciplina Gestão Estratégica em Cooperativismo. Estamos falando agora de planejamento. Falamos já das organizações e agora estamos falando de planejamento. Acorda você. Ah, não era você que estava ali na terceira fila, não, na segunda fila, né? Ó, professor, manda um alôzinho pro aluno aí, ó. Manda uma foto deles aí assistindo a nossa aula, porque eu tenho certeza que não tem ninguém dormindo. Eu falo isso aqui, mas eu tenho certeza que tem ninguém dormindo, tá todo mundo muito atento. Manda aí seu município, manda aí o nome do professor, o nome de um aluno que dê um alô. Nós estamos aqui. E aí eu te faço uma pergunta. Por que é importante planejar? Coloca aqui na tela que eu vou te explicar muito bem. Ó. Qual a importância do planejamento? É importante, pois significa traçar objetivos, escolher qual o melhor caminho a ser seguido para otimizar o funcionamento da empresa e estabelecer datas para avaliar quais metas foram alcançadas, tá? O que fazer com esse planejamento? Antes de nós irmos para essa pergunta, o que fazer com esse planejamento, eu queria conversar aqui com o professor Jorge. Professor Jorge, na sua experiência de vida, professor, por que é importante planejar? Olá, bem, inicialmente, olha que explicação maravilhosa que o professor está dando de presente para nós. Então, nós precisamos, eu gosto de dar exemplos
bem práticos, exemplos bem voltados para a nossa realidade simples, para que a gente possa projetar essa realidade simples em situações mais complexas. Então imagine os senhores que vocês vão fazer uma viagem, a título de exemplo, de Porto Velho a de Paraná. Como que o senhor vai fazer essa simples ação sem saber a quilometragem, sem saber quanto de gasolina, enfim, sem saber todos os detalhes que venham a garantir que o senhor chegue são e salvo, sem problemas, sem percalços. Então, planejamento é para que você consiga a consecução dos seus objetivos, das suas metas. Isso de maneira bem simplória, para devolver a palavra ao professor. E também aproveito aqui a oportunidade para devolver o abraço carinhoso aqui que a gente recebeu da Betânia, lá de Ariquemes. Estamos recebendo aqui também fotos dos alunos da escola Irmã Dorothy, super ligados aí, ok? Um forte abraço para vocês e a palavra com o senhor, professor Alberto. Obrigado, professor Jorge. Então, olha, veja bem, você que está aí, ó, chegando agora, você que está assistindo a nossa aula, você que está aí se perguntando por que é importante planejar. O professor Jorge deixou um exemplo muito claro aí. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, né? Mas essa viagem ela precisa ter data, ela precisa saber quanto que ela vai custar. Essa viagem precisa saber, quantas horas vão durar, né? De determinado ponto A até o ponto B, ou de Porto Velho a de Paraná. Será que você tem esse tempo para poder chegar até lá, para poder realmente fazer aquilo que você está indo fazer nesse município? Não sei. E aí, é claro, o que fazer com planejamento? Coloca aí na tela que eu quero te mostrar uma coisa. Olha aqui, ó. Planejamento sem ação não tem nenhum valor. E é claro, planejamento sem ação, volta aqui para mim, não tem nenhum valor. Lembra que o rapaz falou na primeira externa, lá no vídeo, ele disse que planejamento é um plano de ação. Planejamento é um plano de ação. Na verdade, um plano, ele nada mais é do que tudo aquilo que você planejou e está escrito, e você deve cumprir cada etapa daquela, cada um em seu tempo, cada um com a sua quantidade de recursos necessários, seja ele tecnológico, físico, financeiro, da forma que você achar melhor e da forma que você realmente planejar. Então ele é um plano de ação. O maior objetivo do planejamento é que você coloque lá o objetivo que você quer alcançar. O que você quer alcançar? Quando você quer alcançar? Por que você quer alcançar? Quanto vai custar e o que será necessário para você alcançar aquele objetivo? Se você colocar essas perguntas no seu planejamento, com certeza você vai executar da melhor forma possível. E aí, então, concluindo aqui o planejamento, né, ele não vai indicar uma solução imediata. Isso precisa ficar bem claro para você, aluno. O planejamento não vai indicar uma solução imediata, mas apenas mostrar como estruturar as ações, a fim de que sejam dirigidas, para o resultado, tá bom? Além disso, ele não irá indicar como administrar o dia a dia de trabalho, mas ajudará o profissional a organizar suas ideias e a redirecionar suas atividades. Volto aqui porque eu quero te dizer, o planejamento, ele não vai indicar a solução imediata. Afinal de contas, você está almejando algo futuro. Você começa a executar hoje para receber um resultado futuro. É o curso de vocês, é o maior exemplo. Você planejou estar na sala de aula nesse momento. Nós sabemos que existem muitos alunos que vêm das linhas, não é verdade? Dos diversos locais aí do nosso estado de Rondônia, desse nosso grande estado de Rondônia, e muitos alunos vêm de muito longe. Isso é planejamento. Você planejou acordar no horário, você planejou que você tinha que ajudar seu pai, sua mãe na roça, você planejou que você tinha que ajudar seu pai e sua mãe no comércio, a limpar a casa, a almoçar no horário para que você estivesse aqui ao vivo conosco assistindo essa teleaula de número 1, não é verdade? E aí você agora está colhendo o fruto do seu planejamento. Que horas que eu tenho que acordar? Que horas que eu tenho que fazer minhas obrigações? Que horas que eu vou ajudar meus pais? Que horas que eu tenho que sair de casa para poder realmente estar lá assistindo a videoaula? Então entenda bem, o planejamento ele é essencial na vida de qualquer pessoa e você planeja diariamente, inclusive a sua rotina. Tá entendido? Vamos lá então? Filosofias do planejamento. Olha só essa imagem de Aristóteles, tá? Quem mais? Platão. E tem mais um, Confúcio. O que esses caras estão fazendo aqui na nossa disciplina? Vamos lá, ó. Olha o que Aristóteles falou. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O que Platão falou? O começo é a parte mais importante do trabalho. E Confúcio?
Escolha uma profissão que ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você que está aí. Escolheu sua profissão? Não escolha sua profissão só por dinheiro. Só por quanto que você vai receber. Porque isso com certeza não vai te trazer benefícios. Tá? Não adianta de nada você receber milhares de reais, de dólares, seja lá quanto for, e você não está feliz consigo mesmo. Olha só essa última que Confúcio falou aqui, ó. Escolha uma profissão que ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. É claro, porque você não vai estar indo trabalhar, você estará indo fazer algo que te dá prazer. Você estará indo para o seu trabalho, né? Vamos chamar assim, trabalho, mas fazendo algo que te deixa feliz. Olha só, o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Aristóteles já dizia o seguinte: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Se você é feliz, você executa suas tarefas feliz e a tua produtividade vai lá em cima. Isso tudo tem a ver com a filosofia do planejamento. De que adianta eu planejar uma viagem que eu não quero viajar? Uma viagem para algum lugar que eu não quero ir. Imagina, você gasta dinheiro, né? Você gasta tempo, na verdade, você gasta tudo que você tem que gastar aí você vai para um local que você não queria ir. Essa viagem vai ser prazerosa para você? Claro que não. Nunca será prazerosa. Mas se você começa a planejar algo que realmente vai te dar prazer, vai aperfeiçoar a sua obra. Aristóteles já disse aqui em uma das suas frases, tá? Essas são as filosofias do planejamento. Eu trouxe aqui para você entender mais ou menos onde nós queremos chegar. Dá uma olhada aqui no slide, o próximo. Olha aí, ó. Tem uma pequena externa aí para você entender melhor. Vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. No mundo corporativo, corrido e concorrido, a gente fica com essas e muitas outras questões na cabeça. A filosofia tem como objetivo caracterizar elementos específicos de cada assunto e trazer informações mais coerentes sobre ela. Mas você sabe identificar os diferentes tipos de filosofia no planejamento? É o que a gente vai ver em seguida. Filosofia de satisfação. Bom dia, Vitória. Bom dia. Olha só, eu preciso do relatório de satisfação do cliente da cooperativa, tá bom? Você consegue para mim até meio-dia, ok? Mas é que a gente tá sem internet. Dá um jeito, você tem 2 horas, tá? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer para conseguir informação dos setores sem internet agora? Tá, já sei. Seu Carlos, Sim. o relatório ficou pronto. Ah, sim. Você entregou no prazo. Tá ok, vou entregar na reunião, tá? Filosofia da otimização. Bom dia, Vitória. Bom dia. Olha só, eu preciso do relatório de entrega dos fornecedores da cooperativa, tá? Você consegue isso para mim até meio-dia? Prontamente, seu Carlos. Eu vou providenciar. Ok, ótimo. Seu Carlos, Sim? pode falar? Pode falar. É que eu queria apresentar um relatório de resultados. O senhor poderia vir com a gente? A gente está na sala de reunião, estou com o pessoal dos outros setores. Aham, mas já? Falta 2 horas pro prazo que eu dei ainda. Tá completo, tem certeza? Sim, já está melhor do que o esperado. Ok, tô indo lá então. Filosofia de adaptação. Opa, bom dia, Vitória. Oi, Olha só, eu vou precisar que você dê um suporte lá no setor de gestão de qualidade, tá? É que o coordenador deles vai sair de férias e aí eu preciso que você substitua ele por um mês. Tá bom, seu Carlos. Vou fazer o possível para ajudar. Que bom. Então, faz o seguinte, começa entendendo como que funciona a gestão de qualidade e conhecendo melhor o setor. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Oi,
Alô, boa tarde. Eu gostaria de falar com a Martina do RH. Tá bom. Oi, Martina, aqui é a Vitória da gerência. Eu tô precisando de um favor. Eu vou precisar substituir um colaborador e eu preciso de possibilidades de curso de gestão de qualidade. Isso. Tá bom então, obrigada. Conseguiu perceber a diferença dos tipos de filosofia de planejamento? No dia a dia de uma empresa, esses 3 modelos acabam se misturando dentro do processo de planejamento, mas é importante estabelecer qual filosofia vai ser adotada, levando em consideração a adequação entre o estado atual e o processo de planejamento. Até a próxima! Você viu aí, né? Os 3 tipos de filosofia existentes, né? Falamos aí da filosofia da satisfação, né? Da otimização e da adaptação. Como você viu aí, a secretária, né? A executiva ali, ela passou por situações diferentes de ter que organizar ou realizar determinado tipo de trabalho que o seu chefe executivo lhe passou. E é claro, ela, em cada um, ela teve que agir de alguma forma diferente. Assim funciona. Vamos ver cada uma delas aqui, ó. Filosofia da satisfação. Coloca aí para mim. Caracteriza-se por fazer suficientemente bem, mas não necessariamente tão bem quanto possível, tá? E aí você viu lá no primeiro vídeo, na primeira a situação que aconteceu, ela fez, né? Fazer suficientemente bem, mas não necessariamente tão bem quanto possível. Ela entregou dentro do prazo, mas não tão rápido, né? Estabelece que os esforços organizacionais devem ser orientados a atender às necessidades e os desejos do indivíduo. No caso da situação lá, atendeu a necessidade e desejo do chefe dela. Como toda atividade de planejamento tem início na determinação dos objetivos, esses deverão ser estabelecidos de modo a contemplar as questões organizacionais e individuais. Ou seja, a filosofia da satisfação, o objetivo dela é criar meios para alcançar os objetivos, tá bom? Vamos para a próxima aqui, que é a filosofia da otimização. Essa aqui é uma das mais utilizadas, na verdade, as 3 se confundem, como foi falado, tá? Ela caracteriza-se pela utilização de técnicas de caráter matemático e estatístico, tá bom? Com foco em desenvolver as atividades de forma mais que suficiente. E aí você viu na segunda situação que aconteceu, a executiva entregou totalmente dentro antecipado do prazo, ainda chamou o chefe para uma reunião, ele ficou até surpreso, não é verdade? Os objetivos são estabelecidos em termos quantitativos e combinados com medidas de desempenho em que o planejador procura conduzir todo o processo através de modelos que buscam otimizar o processo decisório. Ou seja, a filosofia da otimização, ela cria meios para melhorar o desempenho. E a da adaptação? O nome mesmo já diz, né? É se adaptar, né? Compreende atividades de planejamento inovativo, pois seu fundamento contempla que o valor do planejamento não está nos planos produzidos, olha só, mas sim no processo de construí-los. Gente, a adaptação, ela está exatamente nessa situação de construir determinado plano. Além disso, supõe que a maior dificuldade do planejamento decorre da limitada eficácia administrativa e de controles, e que o componente humano, na verdade, constitui o maior responsável pelas ocorrências que afetam o processo. Ou seja, a filosofia da adaptação, o objetivo maior dela é criar meios para adequar-se às mudanças. Volta aqui para mim, falamos então dessas 3 filosofias do planejamento: otimização, adaptação, é verdade, e da satisfação. Ambas realmente se misturam no nosso cotidiano, no dia a dia, é verdade, que passamos, que muitas vezes nós precisamos nos adaptar, muitas vezes conseguimos utilizar dos meios existentes para poder otimizar determinado trabalho, determinado serviço, e é claro, para nos satisfazer, simplesmente fazemos alguma ação que ela vai ser completada, mas às vezes não necessariamente que ela vai ser da melhor forma possível.
Está completo? Tá. Está executado? Tá. Mas poderia ser melhor, não é verdade? Isso tudo acontece na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vamos para mais um histórico então? Evolução do planejamento estratégico na administração. Veja bem, então nós tivemos aqui a evolução começando pelo planejamento financeiro básico. Depois passamos aí ao pensamento com base na previsão. O terceiro item é o planejamento orientado para o exterior. E é claro, para finalizar, a administração estratégica. Vamos explicar cada um deles a partir de agora. Qual é a evolução desse pensamento estratégico na administração, que era o planejamento financeiro básico, tá? O foco naquela época, tá, de alguns tempos atrás, era no controle operacional, ou seja, no orçamento anual e no cumprimento deste orçamento. Olha aqui para mim. Era como se você ganhasse R$1.000 e você dissesse, R$1.000 tem que durar 30 dias, porque só daqui a 30 dias eu vou receber R$1.000 novamente. E aí, se você chegasse lá no final dos 30 dias e tivesse gastando os últimos reaisinhos, centavos daqueles R$1.000, estava ótimo, porque no dia seguinte você já receberia 1.000. Era como se você planejasse gastar 10 mil por mês e ao final de um ano você tivesse gastado 120 mil exatamente. Nem mais, né? Se tivesse gastado mais você estaria no prejuízo, nem menos, porque senão ia sobrar. Naquela época, o controle financeiro, o planejamento era voltado para cumprir exatamente aquilo que estava previsto. Previ 10 mil, vou gastar 10 mil, não vou gastar 9.999, não, tenho que gastar 10 mil. Previ 10 mil, vou gastar 10 mil e não 10.001 centavo, não. Ele tinha que cumprir exatamente. Por isso que o nome dele é planejamento financeiro básico. Vamos para mais um aqui, ó. Pensamento com base na previsão, ou seja, era o planejamento voltado à previsão. Ela envolvia análise ambiental e alocação de recursos. Olha aqui para mim, ó, como é que era naquela situação. Opa! De repente, você com certeza já deve ter ouvido falar em sazonalidade, em período sazonal. Principalmente você que mora no interior de Rondônia. Aí. É lógico, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Existem períodos, né, que você tem uma produção muito maior. Existem períodos que você não consegue plantar porque chove demais ou porque chove de menos. Né? Por exemplo, nós estamos no estado, na verdade, na região norte, que existem períodos de muita chuva, mas existem períodos de uma escassez muito grande de chuvas. E existem tipos de plantações que não consegue se desenvolver quando nós estamos na época de estiagem, ou seja, quando não tem muita chuva, não é verdade? E aí, é claro, o pensamento com base na previsão era voltado para esse tipo de situação. Você encontra ovos de Páscoa o ano inteiro no supermercado? Você encontra panetone o ano inteiro no supermercado? Peru o ano inteiro no supermercado? Claro que não. Cada um destes, ele só encontra na sua determinada época. Os ovos de Páscoa na época da Páscoa, os panetones, o peru na época das festividades de Natal, na verdade, festas de fim de ano. Então, ó, com base na previsão, era feito exatamente esse tipo de planejamento. Vamos para o terceiro item aqui, então, que é o planejamento orientado para o exterior, ou seja, era analisado a análise da situação e a avaliação das alternativas estratégicas. Volta aqui para mim que rapidamente eu quero te explicar. Olha só, análise da situação e avaliação das alternativas estratégicas. Opa, você precisa analisar determinada situação antes de você começar a executar alguma coisa. Na verdade, esse planejamento orientado para o exterior é para você ver tudo aquilo que está externo à sua organização, externo ao seu cotidiano. A política interfere no seu planejamento, a economia interfere no seu planejamento. Quem mais? O clima interfere no seu planejamento, o período, na verdade, enfim, econômico como um todo, ele interfere no seu planejamento. Tudo isso precisa ser analisado. Por isso que ele fala, a avaliação das alternativas estratégicas do exterior, tá? Tudo aquilo que vai interferir, seja de forma positiva, seja de forma negativa, aquele pensamento ele começou-se a desenvolver na mente dos administradores, daqueles responsáveis pelas organizações. Vamos para o quarto e último aqui, então. Administração estratégica, é atual, gente, ó, evolução do pensamento estratégico na administração. O que essa administração busca? Uma orquestração de todos os recursos para criar vantagem competitiva. Volta aqui para mim, olha só,
Olha só, olha o que ele fala. Busca uma orquestração. O que é uma orquestra para você? É lá aquele maestro lá, na verdade, o maestro com toda a sua orquestra lá, fazendo com que cada um dos músicos trabalhe de forma organizada, de forma, como eu posso dizer, harmonizada, melhor dizendo, não é verdade? De todos os recursos para criar uma vantagem competitiva. O que é uma orquestra? Quando você está ouvindo uma orquestra, você ouve lá um violoncelo, um violino, um violão, uma bateria, você ouve uma flauta, você ouve vários instrumentos, um sax, um trombone, um saxofone, vários instrumentos tocando numa harmonia. E essa administração estratégica, ela buscou exatamente a orquestração dos recursos. E esse recurso, quando eu falo, é recurso financeiro. Já pensou se você começa a organizar a sua cooperativa e você não tem recurso financeiro suficiente para subsidiar o planejamento e a execução das ações da sua cooperativa? Já pensou se você começa a planejar a sua cooperativa e você não tem recursos tecnológicos que vão ser necessários para a execução do trabalho? Já pensou se você começa a planejar a sua cooperativa e você não tem recursos humanos para poder executar as tarefas do dia a dia? Olha só a orquestração de tudo isso na vida, na sua vida e na vida da sua organização. É algo que é necessário de pensar. Professor Jorge, nós temos aí, então, essa questão do pensamento, da filosofia do planejamento. E hoje nós vivemos numa fase da vida que é necessário pensar em todos os aspectos possíveis para poder se alcançar um resultado. Não é isso, professor? Perfeito. Na medida em que o professor está explicando, eu fico tentando criar situações, tentar criar falas para que vocês compreendam, por exemplo, que para que ele estivesse aqui nesse momento, executando essa missão de transmitir o conhecimento que nós estamos tentando transmitir para os senhores, vocês conseguem pensar no planejamento que foi feito, na seleção de material que nós fizemos, enfim, toda a logística que foi criada para que nesse momento não faltasse nada, não faltasse o vídeo, não faltasse os slides, não faltasse os exemplos para que vocês compreendessem. Então é importante, a partir do que o professor falou, nós entendemos que o sucesso dos seus projetos não acontece por um mero acaso. Eles precisam de todo esse subsídio, de toda essa filosofia que o professor, com muita clareza, passou. E também gostaria de aproveitar a oportunidade, nessa mesma linha de raciocínio, para que vocês lembrassem que nesse processo de ensino-aprendizagem, nós estamos aqui planejando as aulas e acreditando que os senhores, primeiramente, acreditam na transformação de suas vidas, acreditam na transformação e na realização dos seus projetos a partir desse plano. Então, na medida do possível, tentem abraçar os exemplos que nós estamos transmitindo para os senhores e tentar adequar para a realidade de cada um de vocês, tentar adequar para a realidade da economia local, para a realidade do que vocês têm condições de fazer na região, na aptidão de cada ponto onde vocês residem, ok? Obrigado pela palavra, professor. Eu que agradeço, professor Jorge. Então aí, né, o professor deixou muito claro alguns exemplos que a gente vem trabalhando, na verdade, e é claro, né, ele falou algo muito importante. Você precisa levar esses exemplos para a sua vida, tá? Para o seu dia a dia. Isso vai servir, claro, para a sua organização. Os conceitos que nós trabalhamos aqui são conceitos que vai ser trabalhados diretamente na organização, mas isso também pode ser levado para a sua vida, em exemplos, na verdade, em situações que acontecem no cotidiano, tá? Então você precisa ficar muito atento, né, em determinados conceitos, em determinadas situações que você vai levar, vai te levar a pensar em algo que você deixou de fazer ou deixou de acontecer pelo simples fato de você não ter planejado, pelo simples fato de você não ter realmente colocado no papel e dizer, eu vou cumprir essa etapa, depois essa, depois essa, depois essa. E não pular dessa já para a última etapa, deixando outras duas a desejar. Tá bom? Vamos resumir aqui então o que nós já passamos até agora. Olha só ali, ó. As organizações, pode colocar aí, ó. As organizações, elas existem para servir às necessidades e aos desejos das pessoas, tá? A organização, ela é um sistema planejado de esforço. Olha só aqui a palavrinha-chave, ó. Cooperativo, no qual cada participante
tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. Outro aqui, ó, planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. E eu quero que você volte aqui para mim. Os alunos que estão aí presentes, professores presenciais. Veja bem isso daqui, ó. Com certeza o professor se planejou, ó, é determinar antecipadamente o que será colocado em prática, tá? Como o professor Jorge deixou muito bem claro, as nossas aulas já foram planejadas e hoje elas estão sendo, a primeira aula está sendo colocada em prática com esse conteúdo que nós estamos passando para você, tá? E é claro, a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. O que seria esse resultado futuro? É o teu conhecimento, tá? Esse resultado futuro é aquilo que você está aprendendo aqui e levando para a sua vida, tá? Opa, o professor falou de planejamento, né? Tudo aquilo que eu preciso planejar para alcançar um resultado futuro. Eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar o que for, tá? Mas você começa a planejar hoje para acontecer amanhã, o ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não é verdade? Você consegue se ver daqui a 20 anos? Como você se vê? É claro, isso nós vamos falar em uma próxima aula que você vai entender muito bem por que eu te fiz essa pergunta. Mas já começa a refletir a partir de agora. Onde você se vê daqui a 5 anos? Vamos colocar daqui a 5 anos. Pensa e na próxima aula você vai me dar essa resposta, porque nós vamos começar a falar desse conteúdo, tá bom? Que são os tipos de planejamento, tá? Então pensa aí, ó, anota aí no seu caderno. Onde eu estarei, o que eu serei daqui a 5 anos, tá bom? É um futuro. De repente você vai começar a refletir a partir de agora e vai se planejar para daqui a 5 anos. Ah, está me formando em medicina, eu vou estar me formando em psicologia, né? O professor que é mestre em psicologia, vou estar me formando em administração, eu serei um professor. Eu quero me formar em Libras, igual a professora Tamires que está ali, não é verdade? Como? Onde? Como você vai fazer para alcançar esse seu objetivo? E aí começa a refletir a partir disso. Vamos ler mais um aqui, um conceito, ó. O planejamento ele é importante, pois significa traçar objetivos. Olha aí, ó. Escolher qual o melhor caminho a ser seguido para otimizar o funcionamento da empresa e estabelecer datas para avaliar quais metas foram alcançadas. Olha isso daqui, ó. Otimizar o funcionamento. Como é que você otimiza o funcionamento da empresa ou da sua vida? Ah, como é que eu consigo alcançar o objetivo de forma mais rápida? Como que eu vou chegar até lá? Não é verdade? Ah, de repente se eu prestar um concurso público e já receber um salário, eu já vou conseguir pagar o meu curso superior. Ou, sei lá, eu consigo de repente cursar 2 séries fazendo um supletivo, uma educação de jovens e adultos, e aí eu vou conseguir terminar o ensino médio de forma mais rápida. Ou não, eu vou terminar o meu curso técnico aqui e já vou abrir a minha cooperativa. É isso. Tá? Já vou abrir minha cooperativa porque eu estou juntando dinheiro da mesada que meus pais me dão, ou do dinheiro que eu consigo ganhar num trabalho extra que eu faço depois que eu saio da escola. E aí você começa a planejar e, é claro, a colocar em ação o seu planejamento, para daqui a X meses, daqui a X anos, você realmente alcançar o seu objetivo, tá bom? Outra aqui que nós falamos foi a filosofia da satisfação, né? Os esforços voltados a atender as necessidades. Falamos da filosofia da otimização e também da filosofia da adaptação. Falamos da evolução do planejamento, com o planejamento financeiro básico, o pensamento com base na previsão e também o planejamento orientado para o exterior. Meus queridos, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, os professores presenciais, eu, o professor Jorge, a Tamires, que também está aqui. A presença de vocês aqui é muito importante para nós e, é claro, na próxima aula nós temos mais conteúdo, tá bom? Não saia daí não, porque daqui a pouco nós já vamos resolver os nossos exercícios, tá bom? Aguarde, já voltamos. Estamos de volta.
Vamos lá então para a nossa segunda parte dessa nossa aula, que é a resolução dos exercícios de sala. Nós já estivemos analisando algumas fotos aqui que os alunos, professores presenciais enviaram no nosso chat Zap. Na verdade, eu vi alguns alunos ali bem animados, mas tinha um outro lá que ele estava deitado, viu? Eu falei que tinha aluno deitado, dormindo, não durma nessa aula. Não, meu querido, você está perdendo um grande conteúdo. Mas é claro, tudo não passou de uma brincadeira, o aluno é tímido, é igual eu também sou tímido aqui, não é verdade? Né? E o aluno não quis aparecer na foto, não tem problema, mas eu vi todo mundo muito ligado, os professores aí estão de parabéns com as suas turmas, não é verdade? As mais diversas escolas. Daqui a pouco o professor Jorge vai mandar um alô. Eu já vi que alguns mandaram a resposta, aí quem não mandou, manda a resposta individual, aí questão 1, aí a escola tal, ou aluno tal, ou então a escola tal, todo mundo foi unânime nessa resposta aqui que nós vamos falar para você. E é claro, vamos para essa atividade de sala. Deixa eu colocar então aqui a primeira questão para que você, aluno, ou vocês alunos, né, respondam aí, e eu vou esperar a respostinha de vocês. Coloca na tela aí, ó. Defina organizações. E aí volta aqui para mim, porque eu quero te dizer uma coisa. Organizações foi o nosso primeiro tópico que nós falamos nessa aula. Né? Nós definimos o que eram organizações e, é claro, ao longo da aula eu fui falando para você o tempo inteiro o que era organização, não é verdade? E, é claro, vou perguntar aqui para o nosso amigo, meu amigo professor Jorge. Como é que está aí, professor? Bem, primeiramente, olá novamente, de volta aqui para as atividades. Vamos registrar aqui o envio da atividade pelos alunos Emerson, acredito que Sheila, Vinícius, Clebson, Franciele e Ellen, da escola Mafalda Rodrigues. Parabéns pela participação. Também registro aqui, professor Alberto, a participação dos alunos Lucas, do aluno Lucas da escola Francisca de Chupinguaia, Francisca Maternal, se eu não me engano, de Chupinguaia. Parabéns pela participação. De volta a palavra, professor. Qual foi a resposta dos alunos então, professor? Então, a primeira pergunta: organizar é planejar algo que irá fazer, estabelecer uma ordem de afazeres. Muito bem. Então, os alunos aí da escola Francisca Martendal, lá do município de Chupinguaia, né? Esse município que eu já visitei algumas vezes, é um município muito bacana. O povo aí é muito pacato, gosto muito de ir em Chupinguaia, na verdade. Então, já fui algumas vezes aí, já tem muito tempo, é claro. Com certeza já mudou muito esse município, mas é claro, a resposta de vocês foi muito a ver com tudo aquilo que nós já falamos aqui na sala de aula. Na verdade, você que estava atento, aí com certeza os alunos estão de parabéns pela resposta. E eu vou colocar algo mais ou menos, até porque quando a gente fala defina organizações, cada um tem o seu conceito específico da forma que entendeu. Mas se colocar as palavras-chave do que é uma organização, com certeza a resposta estará correta. A pergunta ela é subjetiva, ou seja, cada um coloca aquela resposta de acordo com o que entendeu, e se tiver lá nessa resposta as palavras-chave, com certeza a questão também estará certa. Deixa eu colocar então aqui, ó, a resposta que nós colocamos aí. O autor Cury, na verdade, lá no ano 2000, seu livro, ele disse o seguinte, que a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo, olha só, no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. Volta aqui para mim. Esforço cooperativo foi a palavra que nós utilizamos várias vezes. Você não está no curso técnico em cooperativismo? Existe uma cooperativa só com um cooperado? Não. Mas a partir de 2 cooperados, e esses 2 vão se esforçar nesse esforço cooperativo até novos outros se integrarem a essa cooperativa e, é claro, juntos planejar para verificar quais são os objetivos a serem alcançados no futuro, não é verdade? E aí o autor coloca muito bem que a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo, no qual cada participante, não é, tem 10 na organização, não é um só participante, não é 2 só participantes, são os 10 participantes, tá? Tem um papel definido a desempenhar e, é claro, deveres e tarefas a executar.
Eu tenho meu dever aqui a executar, o professor, a Tamires, toda a equipe do estúdio aqui presente, cada um tem o seu dever e a sua tarefa a executar. Juntos, nós temos um objetivo só, que é transmitir essa teleaula para você aí em todo o estado de Rondônia. E é claro, depois essa teleaula sobe aí para o nosso canal do YouTube e todo mundo vai ter acesso a ela. Cada um tem o seu papel dentro dessa organização, dentro dessa atividade que é essa Teleaula 1. E é claro, vocês, alunos da Escola Francisca Martendal, estão sempre participando das nossas teleaulas. Muito obrigado pela presença e pela participação de vocês, tá certo? Muito obrigado também, professor Jorge. Vamos então para a questão número 2. Olha aí na tela, coloca aí, ó. Marque a alternativa correta sobre planejamento. E aí eu vou ler cada uma delas aqui, ó. Planejar é determinar antecipadamente o que foi colocado em prática, tá? A forma como será feito, alcançando o resultado futuro. Letra B, vamos lá, não sei ainda a resposta. Planejar é realizar os objetivos com foco na rotina diária. Letra C, é a forma mais clara de se conseguir resultados baseados em ações rotineiras. Letra D, planejar é determinar futuramente o que será colocado em prática hoje, a forma como será feito, alcançando um resultado imediato. E letra E, nenhuma das alternativas. Professor Jorge, qual foi a resposta aí? Já temos resposta de algum aluno? Nós temos aqui a resposta tanto da Escola Mafalda Rodrigues, dos alunos Emerson, Sheila, Vinícius, Assis, Clebson, Franciele, Ellen, como também a resposta do aluno Lucas, de Chupinguaia. E todos foram unânimes, marcaram a letra A, professor. Letra A, então deixa eu colocar na tela aqui então para você verificar, ó. Tá aí, ó. Tá aí na sua tela, tá aparecendo na sua TV aí, ó. Letra A é a resposta correta sobre planejamento. Então, planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. E aí eu quero até voltar aqui, porque tinha uma das alternativas, olha só aqui, ó. Vamos comparar a letra A com a letra D. Vamos ler a letra D. Nós já sabemos que a letra A é a resposta correta, parabéns aos alunos, tá? Então, letra D, planejar é determinar futuramente. Olha, a questão já está errada a partir daqui, ó. Planejar é determinar futuramente? Não, é antecipadamente. E aí ele segue, ó. O que será colocado em prática hoje? Como é que eu vou determinar algo futuramente para colocar em prática hoje? Não, ó. E aí a resposta A, planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática. Beleza. A forma como será feito, aqui também está igual na D, alcançando um resultado imediato. Pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Planejar é você começar a executar hoje, a planejar hoje, a executar ao longo do tempo para poder alcançar um resultado futuro. E é claro, lembre-se bem, toda vez que se fala em planejamento, você está pensando no futuro e não no agora, tá? Quando você planeja comprar uma bicicleta, você planeja comprar um carro, você planeja comprar uma casa, viajar com a família, sei lá, para qualquer lugar do mundo, do país, enfim. E aí você começa a planejar, mas você precisa planejar para o futuro e não para hoje. Hoje começam as ações necessárias para se alcançar o objetivo. Tá entendido? Então lembre bem, planejamento está voltado para o futuro. É isso. Vamos para a questão número 3, então, tá aqui. Qual a importância de planejar? Professor Jorge, como é que está aí? Nós temos resposta, tem aluno mandando resposta. Como é que está essa interação, professor? Nós temos aqui resposta da Escola Mafalda Rodrigues, no qual eles respondem que a importância de planejar para obter um bom resultado nas tarefas empenhadas, professor. Olha só, Escola Mafalda Rodrigues, né? Ó, escola também participando sempre com a gente, as nossas teleaulas. Vamos para a resposta então, é claro, né? Ó, planejar é importante, pois significa traçar objetivos e escolher qual o melhor caminho a ser seguido, tá? Para otimizar, olha só gente, essa palavra aqui é forte. Otimizar o funcionamento da empresa e estabelecer datas para avaliar quais metas foram alcançadas. E aí eu te digo uma coisa, nós já falamos em planejamento, é tudo, quando você pensa em planejamento, pode voltar aqui para mim, você pensa em planejamento, você está pensando no futuro.
mas existem vários caminhos a serem seguidos, várias tarefas a serem executadas até lá. E é claro, a partir do momento que você planeja, você também está pensando em períodos sazonais, em períodos que você não vai conseguir executar determinadas tarefas, mas você, ao mesmo tempo, está pensando em como? Será que no seu planejamento existe a possibilidade de você otimizar e pular algumas etapas ou executar etapas, tá, de uma forma muito mais rápida? Olha só como é que envolve esse complexo conhecimento do planejamento, esse conhecimento da administração. Tá? É possível você fazer isso? Às vezes sim, nem sempre é possível. Tá? Existem etapas que você pode otimizar, ou seja, reduzir o tempo de execução para que você consiga alcançar o seu resultado. É como de repente se você vai fazer uma viagem e aí você precisa guardar R$1.000 todos os meses. Ao longo de um ano tu tem que ter 12 mil. Mas espera aí, chegou ali no quarto mês você conseguiu guardar 1.500. Ou seja, 500 a mais acima da sua meta. Chegou no quinto mês, tu guardou mais 1.500. No quinto mês era para tu ter quanto? 5 mil. Só que você já tinha 6 mil. Olha só, de repente você vai conseguir alcançar o seu resultado que era de 12 meses em 11, em 10, a depender de como você vai pulando, executando determinadas etapas. É claro, sem fugir da sua realidade, tá bom? Então, quem marcou aí, quem trouxe a resposta voltada aos alunos aí, estão presentes, estão mandando a resposta, muito obrigado. As respostas de vocês estão indo de acordo com aquilo que nós planejamos aqui, tá? Isso significa dizer que as nossas palavras-chave que foram passadas para vocês, vocês estão entendendo da melhor forma e, é claro, estão nos devolvendo em forma de resposta correta. Parabéns. Vamos para a questão número 4, então. Marque a assertiva que fale sobre a filosofia do planejamento da satisfação. E eu lembro a vocês que nós tivemos lá um videozinho, uma externa, tá? Que falou das 3 filosofias. Uma delas é a da satisfação. Vamos para as respostas? Professor, temos resposta aí? Vamos lá. Alô mais uma vez para os alunos e professores da Escola Mafalda Rodrigues, que também com a aluna Graziele e Thaisa. Olá, Graziele e Thaisa. Excelente participação. Da Escola Francisca Martendal de Chupinguaia. As 2 escolas, todos os alunos marcaram a letra B, professor. Letra B, então. Vamos lá, vamos colocar direto na resposta. Olha só aí, ó. Então, vou ler de novo a pergunta. Marque a assertiva que fala sobre a filosofia do planejamento da satisfação. Resposta correta, então, as escolas Mafalda e Escola de Chupinguaia, né? Martendal. Isso. Tá? Estabelece que os esforços organizacionais devem ser orientados a atender a necessidades e desejos dos indivíduos. Ou seja, a filosofia do planejamento da satisfação, o objetivo dela é criar meios para alcançar os objetivos. E aí eu digo para você o seguinte: parabéns pelas respostas, né? Resposta B é a resposta mais correta, tá? Essa filosofia da satisfação cria meios para alcançar os objetivos. Veja bem, não quer dizer que o alcance desses objetivos foram feitos de qualquer forma, mas que foram alcançados. Tá? A partir do momento que eles foram alcançados, você está atendendo a satisfação sua ou de alguém que criou determinado objetivo. Tá? Então, parabéns aos alunos que marcaram a resposta correta, letra B da questão número 4. Vamos então para a questão número 5, coloca aí na tela. Explique sobre a filosofia do planejamento da otimização. Professor Jorge, temos respostas aí? Temos 2 respostas, professor, da Escola Mafalda Rodrigues. É quando alguém recebe uma tarefa e você aceita de bom grado, sem colocar dificuldades, e tem um bom resultado. Essa é da Escola Mafalda Rodrigues. Obrigado pela participação. E também nós acabamos de receber aqui da Graziele e da Thaisa também. A resposta 5, caracteriza-se pelo resultado de técnicas de caráter matemático, desculpa a minha visão, estatísticos, com foco em desenvolver as atividades de forma suficiente. Isso. Muito bom, professor.
Muito legal. As alunas das escolas aí, ó, estão de parabéns. Coloca a resposta aí que ela colocou exatamente o conceito que nós trouxemos na nossa aula. A filosofia do planejamento da otimização caracteriza-se pela utilização de técnicas de caráter matemático e estatístico, tá? Com foco em desenvolver as atividades de forma mais que suficiente, tá? Criar meios para melhorar o desempenho. Por isso que na hora daquele videozinho, a secretária executiva, pode voltar aqui para mim, a secretária executiva, ela atendeu a solicitação do chefe, né, do chefe dela, do diretor lá, de forma muito mais rápida, tá? De forma muito mais prática e entregou totalmente dentro do prazo. Aliás, antes do término do prazo, ou seja, ela criou meios para melhorar o desempenho e, é claro, entregou a atividade, a tarefa lá, antes que ele simplesmente esperasse. Ah, não, entrega meio-dia, ela entregou às 10, entregou com 2 horas antes do prazo. Vamos para mais uma questão, coloca aí, explique sobre a filosofia do planejamento da adaptação. Tem resposta aí, professor? Número 6, nós vamos aqui ler a resposta do Lucas. Parabéns, Lucas, da Francisco Martendal. Questão número 6. Compreende atividades de planejamento inovativo, pois seu fundamento contempla que o valor do planejamento não está nos planos produzidos. Essa foi a resposta do Lucas. Muito bem. Do Lucas, então, parabéns, Lucas. Vamos colocar aqui a resposta. Tinha mais uma? Tinha mais alguma, professor? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Lucas, lá da Escola Francisca Martendal, está aí respondendo. Isso. Hein? Agora vamos ver. Deixa eu ir para a resposta aqui então, professor. Direto, okay. Deixa eu ir para a resposta aqui então. Você que está aí acompanhando. O valor do planejamento não está nos planos produzidos, olha só, mas sim no processo de construí-los. Ou seja, esta filosofia cria meios para adequar-se às mudanças. Por isso que ela é, volta aqui, por isso que ela é filosofia da adaptação. Não tem por que você errar. A partir do momento que você se adapta, né, você está atendendo a essa filosofia de planejamento, a essa filosofia da adaptação. Vamos então para a questão número 7. Olha só. Cite e explique cada etapa do pensamento estratégico na administração, tais como, e aí nós falamos no planejamento financeiro básico, no planejamento, pensamento com base na previsão, falamos do planejamento orientado para o exterior e da administração estratégica. Tem resposta aí de alguém, professor, para a gente finalizar? Nós temos a resposta do Lucas, que respondeu exatamente como a sua fala agora, professor. Corretíssima. Planejamento financeiro básico, pensamento com base na previsão, planejamento orientado para o exterior e administração estratégica. Estratégica, muito obrigado. Então, ao aluno Lucas, aí, parabéns, vocês estão aí, olha, afiados, viu, nesse conteúdo, tá? Deixa eu colocar aqui, então, a resposta, né? Exatamente, o financeiro básico era realizar o plano financeiro e orçamentário em sua forma literal, tá? O pensamento com base na previsão, que é o item 2, envolve análise ambiental e alocação de recursos, tá? O item 3, ele é o planejamento orientado para o exterior, ou seja, análise da situação e avaliação das alternativas estratégicas. E o item 4, a administração estratégica, busca uma orquestração de todos os recursos para criar vantagem competitiva. E é claro, eu gostaria de falar aqui muito sobre a questão da atividade de percurso, que já está aí disponível para vocês. É um questionário, nós temos um prazo, lembre-se bem, não percam os prazos. Planejem-se para que vocês consigam alcançar, tá, a resolução de todas essas questões. E é claro, nós estamos sempre aqui à disposição no WhatsApp, no e-mail da coordenação do curso técnico em cooperativismo aqui do nosso Instituto Federal de Rondônia. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Jorge para ele se despedir. Nós estamos nos despedindo, professor, dos alunos aí. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Muito obrigado, aluno. Muito obrigado, aluna, professor, professora presencial. Acreditem nos seus planos e realizem. Sucesso e até a próxima. Muito obrigado, professor. Então você, aluno, você, professor, agradecemos demais aí a sua participação hoje na nossa primeira teleaula de gestão estratégica em cooperativas. E é claro, semana que vem estaremos aqui de volta. Muito obrigado e até lá.
Educação à distância, mudando realidades.